Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a natureza, sobre o meio ambiente, o que nós estávamos estudando. Na última aula, nós aprendemos um pouquinho sobre o impacto ambiental. Nós vimos como que os castores constroem as suas represas e como os seres humanos constroem a sua represa. E chegamos então à conclusão de que o impacto ambiental, ele é a alteração no ambiente provocada pela ação humana. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo a partir deste tema. Então, nós vamos ver aí o ambiente em perigo, começando na página 152. Está comigo? Então, quais são as ações humanas e os seus impactos? Hoje nós vamos ver sobre o desmatamento, a poluição, a caça e pesca e o tráfico dos animais silvestres. Muito bem, o primeiro impacto ambiental causado pela ação humana que nós vamos estudar agora é o desmatamento. O desmatamento, ele acontece por algumas motivações. Então, você tem aqui um resumo na tela das principais das motivações que levam o ser humano a praticar o desmatamento, que é o quê? A destruição das florestas para outros usos deste espaço. Então, por exemplo, para pecuária, para a criação de animais, de pasto, então por isso é tirada a floresta ali, para extração da própria madeira, seja para móveis ou outras finalidades, também para a prática da mineração, para a prática da agricultura e a expansão urbana. Muitas vezes ocorrem também queimadas que acabam destruindo aí as florestas. Então, a respeito do desmatamento, o que nós podemos aprender hoje? O desmatamento no Brasil ele iniciou desde o processo da colonização pelos portugueses. Então, desde então, boa parte da vegetação do país vem sendo devastada, desde o início da colonização, turma, desde 1500. O Brasil ele conta com 6 diferentes tipos de florestas, que nós chamamos também de biomas, que é a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a Mata de Araucária, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Dentre eles, apenas a floresta amazônica possui hoje um relativo grau de preservação. É relativo e nós vamos ver por quê. Apesar do aumento do desmatamento nestes últimos anos. Muito bem, a floresta do Brasil que mais sofreu com a devastação foi a Mata Atlântica. Como ela se encontra no litoral do país, ela se tornou o primeiro local para a ocupação da sociedade. E com isso, estima-se que resta apenas 7% da vegetação original da Mata Atlântica. Muito pouco, não é verdade? Quando as pessoas precisam de mais espaço para desenvolver as suas atividades, como nós vimos antes, construção de casa, cultivo de alimentos, criação de animais, elas derrubam as árvores de uma região. E essa, então, é a ação que recebe o nome de desmatamento. Essa madeira das florestas, ela também pode ser utilizada na construção de residência, fabricação de móveis e também de papel. Será que esse desmatamento, turma, ele traz consequências danosas aí para a nossa sobrevivência, para o planeta? O que vocês acham? Vamos ver quais são as consequências do desmatamento? Muito bem, as principais consequências do desmatamento são a perda da biodiversidade. Nós vimos que a biodiversidade é a quantidade, né, de seres vivos, como animais e plantas, que existem numa determinada localidade. E quando acontece o desmatamento, essa biodiversidade se perde, tanto a biodiversidade vegetal quanto a biodiversidade animal, porque ali naquela floresta, ali é a casa de muitos animais, é onde muitos animais moram. E quando a floresta é derrubada, eles automaticamente são mortos, eles são afugentados e acabam não conseguindo sobreviver. Então essa é uma perda muito grande. Ocorre também que quando a terra ela está sem as árvores, acontece a erosão dos solos. Isso causa um empobrecimento e até mesmo a infertilidade do solo. Outra consequência muito danosa que vem trazendo muito prejuízo para os seres humanos é a extinção dos rios. Porque as florestas elas protegem as nascentes
E quando a floresta ela é destruída, a nascente acaba também por ser destruída. E muitos rios deixam de existir por conta desse desmatamento. Tudo isso, pessoal, acarreta efeitos climáticos, diferença no clima. Então, há regiões que não estão numa área que deveria ser uma região semiárida, mas hoje já é considerado semiárido e árido devido ao desmatamento, como, por exemplo, a região que nós vivemos. Outra consequência que vem da erosão dos solos é a desertificação, ou seja, aquele solo ele passa a ser totalmente improdutivo. A perda também dos recursos naturais. Então, tudo isso são causas dessa ação que gera impacto, que é o desmatamento. Ou seja, é algo que a gente precisa refletir bastante nessa ação. Outro impacto grande relacionado à ação humana é a poluição, que é esse que nós vamos estudar agora. A poluição, turma, ela vem devido à ação humana nas mais diversas atividades, como, por exemplo, industrialização, o próprio uso de recursos na cidade. Então, a poluição, ela acontece quando o ambiente ele está sujo. Esse lixo, o esgoto, agrotóxicos lançados nas plantações, fumaça das queimadas, dos carros, das fábricas, são apenas alguns dos exemplos que podem levar à poluição do ecossistema. E a poluição, ela acontece muito em grandes cidades, onde há uma maior concentração tanto da emissão de gases por meio de carros e fábricas, quanto também aglomeração de pessoas, o que acaba acarretando também a poluição por meio do descarte de lixo. Então, a gente precisa ter atenção também, inclusive com esse tipo de consumo que nós realizamos. O nosso planeta, turma, ele não está mais suportando tanta agressão. Água, ar, solo, cada vez mais contaminados pela atividade humana. E até mesmo o clima, ele está mudando devido à poluição. E nós acabamos sofrendo com isso, não é verdade? Muito bem, turma. Muito bem, turma. O próximo impacto que nós vamos ver é sobre a caça e a pesca. A caça e a pesca são atividades que, quando exercidas de forma descontrolada, ocorre o risco da extinção de uma ou de mais espécies. Isso acontece porque todas as espécies que se relacionavam com a que deixou de existir também serão prejudicadas. Lembra que nós estudamos sobre a cadeia alimentar? Então é isso que acontece. Consequentemente, a cadeia alimentar do ecossistema ela fica desequilibrada e é por isso que pode representar danos profundos à natureza, turma. Outro prejuízo muito grande é o tráfico de animais silvestres. Esses animais eles são capturados na natureza para serem comercializados como bichos de estimação, como micos, papagaios, peixes ornamentais são os mais vendidos. Eles são tratados com crueldade e muitos nem sobrevivem à captura, ao transporte ou à vida no cativeiro. A retirada desses seres vivos do seu habitat específico contribui para o desequilíbrio ambiental. Olha, aqui a gente tem mais algumas imagens, né, do tráfico de animais silvestres. Não compre aqui alguns papagaios, aqui a arara. Turma, esta é um tipo de atividade que prejudica demais a natureza, prejudica os animais e prejudica também a biodiversidade daquela localidade. Turma, nós vamos fazer as atividades hoje da página 153 até a 157. Eu quero dar um toquezinho para você em duas atividades especiais. Uma delas é o Você Sabia, que está lá na página 154 e 155. Vocês vão completar os quadros com os animais e com risco de extinção, de acordo com a descrição que está sendo dada. As folhas para recortar com as imagens dos animais estão na páginas 243 e 245. E aí vocês vão colar nos espaços correspondentes. Já na página 156, nós temos uma pesquisa dos cientistas em ação em relação ao projeto Tamar. Essa vai ser uma atividade avaliativa, essa do projeto Tamar. Então, capricha na sua pesquisa e me envia. E nós terminamos, então, a nossa aula aqui. As nossas atividades, elas vão da página 153 a 157. Tenham todos boas atividades e nós nos encontramos lá até mais. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.
Música